Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós, povo lindo do Senhor, povo do céu, nação eleita do Senhor. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário. Você que está chegando aqui a primeira vez, tu és muito bem-vindo a este devocional. Aqui temos um encontro com a palavra, com a presença do Senhor. Pedimos todos os dias que possamos ser transformados por essa palavra. Uma palavra, um encontro, um novo eu. O objetivo aqui é esse. E se você se permitir, assim será. Porque Deus, ele procura corações dispostos. Deus está procurando corações prontos para ser entregues. E eu creio que se você chegou aqui, você vai ter essa oportunidade, você vai se dar essa oportunidade, porque a oportunidade de salvação está aí para todo mundo, mas muitos rejeitam ela, muitos rejeitam, muitos ignoram e acabam perdendo. Então nós estamos aqui porque de fato queremos. Amém? Então vamos para esse tempo de devocional, vamos para esse momento com o Espírito Santo. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Nós não podemos iniciar sem uma oração, sem consagrar o Espírito Santo, sem convidar quem pode falar conosco. Porque de mim, gente, de mim eu não tenho nada, e todos os dias eu oro para que o Senhor me esvazie cada vez mais, para que Ele derrame a graça dEle, a Shekinah dEle, a glória dEle, e Ele me encha cada vez mais e mais do Espírito Santo e de tudo que vem do alto, porque de mim eu não tenho para entregar, mas Ele tem muito, amém? Sou apenas um instrumento. Então vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, louvado seja o Senhor, que é Deus poderoso, santo, forte, justo, fiel. Hoje, ó Senhor, queremos agradecer pela oportunidade de mais um dia. Queremos agradecer ao Senhor por mais um tempo, por mais esse momento, Senhor, que podemos estar aqui reunidos, podemos estar aqui compartilhando essa mensagem. Quão bom é, Senhor, que todos possam estar juntos, ouvindo o Senhor. Então fique à vontade, Santo Espírito, aproveita que aqui estamos e fala conosco. Ministra o nosso coração, a nossa mente. Ministra-nos, ó Deus, necessitamos de calmaria. Necessitamos desse jugo que é suave e leve. Necessitamos conhecer mais de Ti. Então já agradecemos por mais um amanhecer, por mais um novo dia e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Gente, louvado seja o Senhor. Olha que mensagem linda lá no Salmos 39. É um salmo assim, é diferente das orações de Davi, mas ao mesmo tempo muito igual. A gente conhece Davi, a gente sabe como Davi tenta ser justo em cada oração dele, em cada adoração que ele faz ao Senhor, mas também que ele rasga a alma dele, sabe? Eu acho que intimidade com Deus é isso, é a gente rasgar a nossa alma, é saber com quem está falando primeiro e não ter vergonha, abrir o coração, porque a gente não pode mentir para Deus. E esse salmo vai falar muito sobre isso. Vamos fazer a leitura? Eu vou ler até o versículo 5. Você faz a leitura completa. Amém? Ó, eu disse, tomarei cuidado nos meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Manterei minha boca com um freio, enquanto o perverso estiver diante de mim. Estive mudo em silêncio, eu mantive a minha paz para o bem, e a minha tristeza foi agitada. Meu coração estava ardente dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo queimava. Então eu falei com a minha língua: Senhor, faze-me esquecer o meu fim e a medida dos meus dias. O que é. Não, faze-me conhecer. Perdão, gente, achei até estranho a leitura. Faze-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. O que ela é, para que eu possa saber o quão frágil eu sou. Eis que tu fizestes os meus dias como um palmo, e a minha idade é como nada diante de ti. Verdadeiramente, todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Gente, um dia eu quero conhecer Davi. Eu sei que lá no céu vai ser tudo diferente. Mas que coração, sabe assim, que ensinamentos esse homem da gente era um pecador, como qualquer um de nós.
pecador, que cometeu muitos erros, mas que acertou bastante, sabe? Assim, que acertou muito com o Senhor. É por isso que ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Sabe? Porque não é sobre o que a gente vai fazer. É sobre como nós vamos nos portar diante do que fazemos. Sabe, Deus, ele entende que a natureza humana, que ele mesmo gerou, que ele mesmo criou, ele deu ao homem uma sabedoria incrível. E ele sabe que o homem se tornou aquilo que ele não queria que o homem se tornasse. E, independente do que a gente faça, a morte de Jesus na cruz, e hoje é um dia especial, que é dia de Santa Ceia, domingo, Santa Ceia aqui na igreja, a gente fica mais reflexível ainda, porque Jesus, ele morreu por nós, entende? Deus, ele saiu do trono, eu estava ali a orar há pouco, e ele saiu do trono dele, ele veio ao mundo, ele foi humilhado, ele se rebaixou, ele foi crucificado, morto numa cruz, foi enterrado no sepulcro, dentro de uma pedra. E aí eu olhei para a cruz e disse assim, o Senhor não está lá? O sepulcro também continua vazio. Está vazio. Mas a cadeira do trono não está, gente. Ele ocupa o lugar dele. Nunca deixou de ocupar. Mesmo quando ele veio aqui e se esvaziou de si mesmo, ele continuou sendo rei. Ele continuou sendo Deus. Sabe? E quando eu olho as orações de Davi, Davi entendia isso, sabe? Davi entendia. Davi entendia que ele fazia o que ele fazia e ele sabia que ele podia esconder de Deus. Uma única vez que Davi tentou ali esconder de Deus, pelo menos o relatado para nós, Deus manda o profeta, porque sabia quem era Davi, sabe? Deus, ele sempre usa uma forma de tentar resgatar de volta. Sabe, quando Davi estava se perdendo, Deus fez questão de enviar o profeta para resgatar o servo dele. Davi era amigo de Deus, tinha uma intimidade com o Senhor invejável. Sabe, a inveja boa, a inveja gostosa, uma inveja dessa, de intimidade com Deus. Mas quando a gente faz a leitura disso aqui, meu pai, Davi estava diante dos inimigos. E olha que coisa interessante, porque assim, quando a gente está diante de afrontas, quando a gente está passando por situações assim ruins, a gente quer questionar Deus. Não adianta que a gente olhe assim e fala, Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que não é possível? O que é que eu estou errando? Olha para isso que está se levantando contra mim. Olha para quanta tempestade. A nossa vontade é explodir e a gente faz. Mas Davi aqui, ele usa de um respeito absurdo com Deus, mas ao mesmo assim, ele entra nesse lugar de oração e de confessar o que ele está sentindo. Porque Deus quer que a gente confesse o que a gente sente. Ele quer que a gente seja amigo. E amigo conta tudo, sabe? Mesmo que você tenha feito uma coisa terrível, a gente chega e conta pro amigo, não é verdade? E Deus não quer que a gente se envergonhe. Deus quer que a gente não tenha medo dele. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Mas só que a gente entenda quem ele é de verdade. E quando a gente entende quem ele é, nós temos temor, não medo. A presença de Deus não é para sentir medo. A presença de Deus é para ser desejada. Nós precisamos desejar estar na presença de Deus. Nós precisamos desejar a salvação. Amém? E quando Davi faz essa oração, ele fala, tomarei cuidado nos meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Manterei a minha boca com freio, enquanto o perverso estiver diante de mim. Olha isso. Estive mudo em silêncio e mantive a minha paz para o bem. Estava ardendo. Não, e a minha tristeza foi agitada. Meu coração estava ardente dentro de mim. Enquanto eu meditava, o fogo queimava
Então eu falei com a minha língua: Senhor, faze-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, o que ela é, para que eu possa saber quão frágil eu sou. Meu Deus, que é isso? Eu fiz questão de repetir, hoje o vídeo vai estender mais um pouquinho, porque, gente, Davi ele estava diante de uma situação da qual ele preferiu guardar as palavras absurdas que nós falamos contra Deus, para que ele não errasse mais. Ele entende que se ele estava passando por aquela situação, ele tinha que viver aquilo, talvez por uma consequência do que ele cometeu, ou talvez por um simples fato de que Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Nós precisamos entender isso. E Davi está no momento de meditação dele e ele não se atreve a questionar Deus. Olha que coisa linda. Ele não se atreve a questionar Deus. Ele fala: eu vou ficar em silêncio. Eu vou manter a paz. Mas aí ele confessa: mas dentro de mim há uma tristeza absurda. Sabe por que Davi fala isso? Porque Deus sabe, ele sabe que Deus já sabia o que ele estava sentindo. E ele não queria errar contra o Senhor, ele não queria, sabe, se aquele murmurador, questionador que nós nos tornamos. Deus é culpado de tudo nessa terra. Todo mundo culpa Deus por tudo na terra. E aprendemos lá no princípio, com Adão e com Eva, não é verdade? Eles erraram e sobrou até para Deus. Culpa sua que me deu essa mulher. Culpa da mulher que o Senhor me deu, sobrou até para Deus, gente. Olha que coisa. E aí, quando nós paramos para ver essa oração de Davi, nós entendemos que Davi, ele não quer confrontar Deus. Ele quer entender, mas não confrontar. Então, ele prefere usar o momento dele. Olha o que é que ele faz. O momento de meditação dele, ao invés de murmurar e questionar Deus, sabe o que é que Davi fala? Senhor, me mostra como vai ser o meu fim. Me faz conhecer como vai ser o meu fim, meu Pai eterno, para que eu reconheça o quão frágil eu sou. Isso aqui é lindo demais. Porque o Senhor é tão grande. Olha o que ele fala. Eis que tu fizeste os meus dias como um palmo, e a minha idade é como nada diante de ti. Verdadeiramente, todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Davi nos ensina que Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias que a gente está vivendo. Deus continua sendo Senhor, independente das afrontas que você está recebendo. Você está passando por uma dificuldade financeira, por uma enfermidade, por uma turbulência no casamento, seja lá o que for, Deus continua sendo Deus, então respeita. Respeita a soberania de quem nunca deixa de ser Deus. Nós deixamos de ser amigo, nós deixamos de ser cônjuges, nós deixamos de ser filhos, nós deixamos de ser funcionários, nós deixamos de ser pais, nós deixamos de ser enfermos, nós deixamos de ser tantas coisas. Quando nós bem queremos, nós somos, quando nós não queremos, nós não somos. Não vou ser mais isso. Tá, Senhor, já não quero mais esse casamento, tchau. Eu não quero mais esse emprego, tchau. Eu não quero mais ser pai, tchau, entrega para adoção, abandona. Eu não quero ser mãe, tira o filho. Eu não quero ser pai, some e desaparece. Eu não quero ser filho, eu não quero obedecer pais, dá um tchau para os pais e some. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca deixa de ser Deus. E Davi ousa em dizer que o homem, em sua maior e melhor totalidade, continua sendo miserável. Tudo vaidade. A gente quer ser, quer não ser. E no final das contas, somos pó e retornaremos ao pó. Então, a mensagem de hoje é mais uma reflexão sobre como nós temos nos portado diante do Senhor,
como nós temos tratado quem continua sendo Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, mas ele voltou assunto aos céus. Os anjos vieram buscar, as nuvens levaram ele. Ei, ele continua no trono. Aí a pergunta é: vai querer aproveitar a oportunidade que ele está dando de morar com ele? Ou vai rejeitá-lo? O mundo está dizendo: eu não quero esse Jesus. Eu não quero esse Jesus. Ele é chato, é muita regra. Eu já ouvi tanto isso. Eu já ouvi tanto isso. Falta-nos Davi dentro de nós. Um pouquinho dele. Vamos aprender mais. Amém? Gente, a intenção do devocional é essa. Sabe, aqui não é apontar quem está certo, quem está errado. Não é dizer que nós estamos arruinados, perdidos, não. Ou que estamos salvos, não. A intenção não é essa. A intenção é uma palavra, um encontro, um novo eu. É deixar que a mensagem entre, que ela encontre abrigo e que ela transforme. Sabe, quando se planta, aquela planta ela vai conhecer o terreno, ela vai entrar, vai conhecer o terreno lá dentro. E se ela encontrar terra boa, ela vai germinar. Meu Deus. Mas se a terra não for boa, aquela semente morre. Ah, missionária, eu também não sou uma terra boa, e agora? Então deixa Deus cuidar, deixa Deus tratar. Diferente de uma semente, eu estou dando um exemplo da semente, estou dizendo que é uma semente. Diferente da sementinha que não tem poder nenhum, Deus tem poder de chegar dentro e transformar tudo em algo novo. Amém? Então que você se permita viver isso hoje. Continue a leitura, continue a se deleitar nessa oração de Davi e aprenda um pouco mais com ele e com o Espírito Santo. Amém? Aqui eu encerro esse vídeo e eu te espero para mais um devocional, Caminho Diário, no próximo devocional, Caminho Diário, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, comente, faça assim como seu coração desejar, só não deixe de levar a mensagem de Deus. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus.